Ei, pessoal, boa tarde, tudo bem? Gente, espero estar todo mundo aí bastante animado. Quarta-feira, a gente está no meio da semana, tem que estar no gás e no pique. Vocês estão no momento, vocês estão se preparando para mudar a vida de vocês aí no fim do ano com a nota do Enem. Então, vamos com bastante animação, com força. Vocês viram já aí que aquela coisa das perguntas que não estavam sendo respondidas, nós conseguimos já colocar para funcionar, ou seja, os alunos em casa já receberam pelo e-mail as perguntas que teriam feito ontem que não foram respondidas ao vivo, e os alunos dos polos que fizeram as perguntas e que também não foi respondida ao vivo, a resposta está aí com os facilitadores. Tá? O ideal é que seja respondido ao vivo, a gente sabe disso, trabalha para isso. Tá? Queria aproveitar e mandar um abraço grande para o pessoal de Dracena, no interior de São Paulo, de Presidente Prudente, de Montes Claros, tá? Salas que estão aí com alunos nossos agora se preparando, entusiasmados e prontos para ter uma nota campeã no Enem. Bom, vamos para a aula de hoje? Seguinte, no primeiro horário vai ter uma aula de linguagens e códigos, é a página 97 da apostila, é a professora Adriana, tá? No segundo horário, uma aula de matemática com o professor Vitor Israel, a página é 231. No intervalo eu volto e falo melhor disso. Preparem agora a apostila de vocês, página 97, tá? A aula é de linguagens e códigos, o que na minha época era conhecido como português. Boa aula, boa tarde e até daqui a pouco. Olá, pessoal! Prontos para mais uma aula? Essa aula será de linguagens, códigos e suas tecnologias. E vamos trabalhar a habilidade de relacionar em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos. Boa aula! Eu sou a Adriana, um prazer estarmos juntos para desvendarmos essa habilidade. Você que já está aí com a sua ficha de estudo, hoje vamos lidar com essa habilidade 22, essa habilidade tão importante que trata da relação entre textos, né, desse diálogo entre os textos. Será que os textos que abordam o mesmo assunto, o mesmo tema, eles podem ser eles são sempre iguais ou eles podem ser diferentes? Como que o Enem traz isso para a gente? O Enem tem uma gama de textos, né? Textos muito variados, muito ricos. O Enem traz charge, traz tiras, traz assim as letras de canções. E o Enem sempre tentou mostrar, desde o seu início, e cada vez vem burilando nesse sentido, em mostrar às vezes um mesmo assunto, uma mesma temática, sob vários enfoques. Então, às vezes a gente vê uma imagem sendo discutida na forma de poesia, às vezes a gente vê um texto dissertativo sendo tratado na forma de uma charge, e é isso que a gente vai tratar hoje. Essa habilidade, ela te ajuda muito também na redação, porque a redação do Enem, na sua página inicial, ela traz um compêndio ali, um pequeno compêndio de textos, de informações, de máximas, e traz também imagem. Todas as edições do Enem trouxeram imagens. Então, vamos fazer essa leitura hoje aqui, detalhada, desses textos, dessas relações entre estes textos. Vamos começar essa aula tranquilamente, essa aula gostosa, em que nós vamos poder discutir e pensar nessa relação que pode haver ou não. Será que se falarmos de violência, poderemos falar sempre da mesma forma? Poderemos dar sempre o mesmo enfoque?
Sim ou não? Vá pensando, vamos analisar. Então, hoje focaremos aqui, né, na habilidade 22, como podemos relacionar em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos. Quantos recursos o Enem vem utilizando? E você, aluno, tem que achar isso muito bom, né? Eu, professora, acho isso muito vantajoso, muito rico. É uma prova muito rica, muito colorida, e isso faz com que você possa se encantar pela prova também. Você tem aí as suas fichas, as fichas são muito motivadoras, e a partir do momento que você vai desvendando, vai se apropriando, você vê como o Enem tenta abrir esses horizontes e fazer com que você interprete cada vez mais. Lembrando que o texto poético é sempre trazido pelo Enem. Tem o hábito de ler poesia, de interpretar, né? Não ficar naquela de, nossa, eu não entendo nada, esse poeta viaja, ele viajou. Será que não somos nós que estamos criticando, que não temos a capacidade de entender e interpretar? Será que não seria bom viajar com quem escreveu aquela poesia? Entender a poesia é tão importante, abre tanto a interpretação, a capacidade de entender outros textos. Hoje nós temos aqui uma poesia também, que caiu no Enem, que foi usada numa prova do Enem. Preparados? Então vamos começar. Bom, então nós analise os textos, né? Então eu estou pedindo aqui para vocês analisar esses textos. Temos a análise desses dois textos aqui. Ser brotinho não é viver em um píncaro azulado, é muito mais. Ser brotinho é sorrir bastante dos homens e rir interminavelmente das mulheres. Rir como se o ridículo, visível ou invisível, provocasse uma tosse de riso irresistível. Então, temos aí o verbo ser, dando essa explicitação, né? Explicando, dando essa explicação mesmo do que é ser brotinho. Esse termo, o que é ser um brotinho? Não é viver num píncaro azulado, é muito mais, não é apenas viver num píncaro azulado, é muito mais que isso. É sorrir bastante dos homens. Alunos, tenham sempre a capacidade de ir além do que o texto diz, né? De interpretar. É ir, é rir. É muito mais. É sorrir bastante dos homens e rir interminavelmente das mulheres. Rir como se o ridículo, visível ou invisível, provocasse uma tosse de riso irresistível. Então, agora aqui no texto 2, temos o que é ser gagá. Na concepção de Milor Fernandes, adoro, né? Na concepção do Milor, ser gagá não é viver apenas nos idos do passado, é muito mais. É saber que todos os amigos já morreram e os que teimam em viver são entrevados, é sorrir interminavelmente, não por necessidade interior, mas porque a boca não fecha ou a dentadura é maior que a arcada. Perceberam a ligação, a conexão que há entre os dois textos? Tentem perceber, né? Qual a ligação, em qual modo, em qual ponto eles se aproximam? Qual a ligação em que há entre eles? Ambos estão fazendo uma definição, né? O que é ser gagá, o que é ser brotinho. Um foi feito a partir do outro. O segundo, né, o do Milor, foi feito a partir do primeiro. E no que eles se parecem, no que eles se divergem, né? Então, nós temos aqui, em ambos, uma definição. E quando a gente usa a linguagem para fazer uma definição, nós estamos fazendo uso de uma metalinguagem. E o que é metalinguagem? Você já estudou isso, ou irá estudar, ou está estudando lá em Funções da Linguagem. Algo muito cobrado no Enem, algo que a gente vê com frequência na prova do Enem, né? Vamos ver aqui rapidamente o conceito de metalinguagem. É a linguagem usada para descrever algo sobre outra linguagem.
é a famosa linguagem objeto. De modo mais amplo, uma metalinguagem pode referir-se a qualquer terminologia ou linguagem usada para descrever uma linguagem em si mesma. Ou seja, meus alunos, metalinguagem é a linguagem que explica ela própria. É quando a linguagem reflete ela mesma. Então, eu tenho metalinguagem quando eu uso a linguagem para explicá-la. Quando eu expliquei o que é ser brotinho e no outro texto eu expliquei o que é ser gagá, eu fiz uma metalinguagem. Eu usei a língua portuguesa, as palavras da língua portuguesa, para explicar termos da língua portuguesa, terminologias da língua portuguesa. Isso acontece também num dicionário, numa gramática, né? Então, há vários exemplos de metalinguagem. Nós temos exemplos de metalinguagem no cinema. Quando eu faço um filme, se eu fizer um filme mostrando os bastidores de um filme, eu tenho metalinguagem. Então, o making of, né? Aquela parte do vídeo em que eu posso acessar aquele link em que eu mostro como foi feita a gravação, aquilo é metalinguagem. Aquele programa de televisão que passa todas as tardes, que não tem uma programação voltada para um drama ou para um entretenimento que seja uma comédia, aquele programa que reflete os bastidores da televisão, que usa a linguagem televisiva para falar de televisão. Como se chama aquele programa? Pois é, aquele programa que você assiste todas as tardes, chamado Video Show, é um programa metalinguístico. Então, podemos usar a linguagem para refletir ela própria de todas as maneiras. Não só a linguagem escrita, mas a linguagem do cinema, como eu expliquei, a linguagem da televisão, como eu acabei de explicar. Então, temos aí nesses dois textos que eu mostrei para vocês, o texto 1 e o texto 2, o uso da metalinguagem para explicar alguma coisa. E temos mais. Temos ainda no texto 2 algo chamado de paródia. Lembram do que é uma paródia? Quando vocês estudaram isso também, o que é um texto, né? O que é uma paródia? Vamos ver a definição? Paródia é uma imitação cômica de uma composição literária. Também existem paródias de filmes e músicas. É feita a partir da obra de origem, utilizando com frequência a ironia e o deboche. Então, vocês concordam, né, que Milor Fernandes, nesse texto 2, fez uma paródia do texto 1, né? Ele fez ali, quando ele criou esses termos caricatos aqui de deboche, falando que sorrir é sorrir interminavelmente, não por necessidade interior, mas porque a boca não fecha ou a dentadura é maior que a arcada. Então, ele começou fazendo uso da metalinguagem, definindo o que é ser gagá, que não é apenas ficar nos idos do passado, né? É muito mais, ele estava ali utilizando a estrutura do primeiro texto, os moldes do primeiro texto, mas com uma comicidade, com um certo deboche, com um lado meio subversivo, meio crítico. Então, esse segundo texto, além de ter a metalinguagem, tem a paródia. E voltando lá para a nossa habilidade 22, né? Analisando abertamente essa questão, se você tivesse que dissertar, que escrever sobre ela, que analisá-la de uma maneira mais aberta. Esses textos são idênticos? Eles são parecidos? Eles são diferentes? Qual é a sua opinião? Pensa, manda sua resposta aí para mim. Você pode a todo momento participar, também mandar sua pergunta, mandar seu e-mail. O que não for pertinente ou não der tempo de ser respondido hoje, nós encaminhamos. Vocês já conhecem aí o sistema do curso pré-ENEM. O que for pertinente e que der tempo vai ser respondido durante a aula. Mas, voltando lá na nossa habilidade 22, podemos relacionar em diferentes textos opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos? Claro que podemos, né? Claro que podemos. E analisando aí o texto 1 e o texto 2, o que nós concluímos? Que eles falam, né, eles fazem definições e se apropriam da metalinguagem, da paródia, mas falam
de coisas, fazem definições diferentes. E sempre procurando mostrar o lado engraçado, o lado envolvente da linguagem. Os assuntos desenvolvidos em ambos os textos são semelhantes? Os assuntos, sim, não são? São semelhantes. As estratégias utilizadas possuem pontos em comum? Eu mostrei para vocês que possuem, né? A estratégia da metalinguagem, que é aquela definição, a linguagem sendo usada para explicá-la, para defini-la, não é? Então, as estratégias utilizadas possuem pontos em comum, mas os textos não são idênticos, não é? Não tem, assim, uma relação totalmente idêntica, e nem é disso que nós estamos falando. Bom, então agora, para vocês se apropriarem dessa relação de analisar um texto 1 com o texto 2, para ilustrar bem essa coisa que eu estou mostrando para vocês, essa temática que é bem explorada do Enem, pelo Enem, nós vamos fazer uma questão, a questão de 2009. Vamos ver. O professor deve ser um guia seguro. Temos aqui o texto 1. Muito senhor de sua língua. Se outra for a orientação, vamos cair na língua brasileira, né? Ele quis dizer ali língua brasileira em contraposição à língua portuguesa. Refúgio nefasto e confissão nojenta de ignorância do idioma pátrio. Recurso vergonhoso de homens de cultura falsa e de falso patriotismo. Como havemos de querer que respeitem a nossa nacionalidade se somos os primeiros a descuidar daquilo que exprime e representa o idioma pátrio? Então, é um texto da gramática metódica da língua portuguesa. Temos aqui no texto 2, alguns leitores poderão achar que a linguagem desta gramática se afasta do padrão escrito usual neste tipo de livro. Assim, o autor escreve tenho que reformular e não tenho de reformular. Pode-se colocar dois constituintes e não podem se colocar dois constituintes. E assim por diante. Isso foi feito de caso pensado, com a preocupação de aproximar a linguagem da gramática do padrão atual brasileiro presente nos textos técnicos e jornalísticos de nossa época. Então, isso foi feito de caso pensado, né? Bom, confrontando-se as opiniões defendidas nos dois textos, conclui-se que ambos os textos tratam da questão do uso da língua com o objetivo de criticar a linguagem do brasileiro. A. Os dois textos defendem a ideia de que o estudo da gramática deve ter o objetivo de ensinar as regras prescritivas da língua. B. A questão do português falado no Brasil é abordada nos dois textos porque procuram justificar como é correto e aceitável o uso coloquial do idioma. C. A questão do português falado no Brasil é abordada nos dois textos que procuram justificar como é correto e aceitável o uso coloquial do idioma. Ou D, o primeiro texto prega a rigidez gramatical no uso da língua, enquanto o segundo defende uma adequação da língua escrita ao padrão atual brasileiro. Ou o primeiro texto enaltece o padrão escrito da língua, ao passo que o segundo defende que a língua jornalística deve criar suas próprias regras gramaticais. Queridos alunos, eu darei a vocês 10 minutos para resolver essa questão, porque ela tem dois textos, é uma questão de um nível que depende assim, de uma boa leitura, um nível médio de dificuldade. Vou dar a vocês aí 10 minutos para resolver. Ela suscitou aqui algo que eu vou discutir com vocês depois, o tenho que ou tenho de, vou explicar no final para vocês. Durante esses 10 minutos eu vou passar os textos na lousa para que vocês possam resolver a questão, tá bom? E depois nós vamos discutir. Quero que vocês prestem bastante atenção, façam uma leitura atenta. Esse tipo de questão o Enem está abordando muito. O que está sendo dito no primeiro, o que está sendo dito no segundo. Então, prestem bastante atenção
Daqui 10 minutos nós vamos discutir essa questão.
Muito bem. Qual alternativa marcaram? Resposta certa, letra D. Isso mesmo, letra D. Os dois textos defendem a ideia de que o estudo da gramática deve ter o objetivo de ensinar as regras prescritivas da língua? Não. O segundo texto não defende essa ideia. A questão do português falado no Brasil é abordada nos dois textos que procuram justificar como é correto e aceitável o uso coloquial do idioma. Não, o primeiro texto não aborda, não acha correto o uso do coloquialismo, né? E sim o uso rígido da gramática. A questão do português falado no Brasil é abordada nos dois textos, que procuram justificar como é correto e aceitável o uso coloquial do idioma. Falou a mesma coisa de forma diferente, está errado. D. O primeiro texto prega a rigidez, correto? Prega a rigidez gramatical no uso da língua, enquanto o segundo defende uma adequação da língua escrita ao padrão atual brasileiro. O primeiro texto enaltece o padrão escrito da língua, ao passo que o segundo defende que a língua jornalística deve criar suas próprias regras gramaticais. Olha como essa letra E depende da sua atenção. Porque até aqui, até essa vírgula, ela está correta. O primeiro texto enaltece o padrão escrito da língua, sim. Ao passo que o segundo defende que a linguagem jornalística deve criar suas próprias regras. Ele não falou isso, né? Ele falou que aquela gramática, propositalmente, né? Vamos ver lá como ele usou. Isso foi feito de caso pensado com a preocupação de aproximar a linguagem da gramática do padrão atual brasileiro, presente nos textos técnicos e jornalísticos da nossa época. Mas ele não falou da forma como está aqui na letra E, que defende que a linguagem jornalística deve criar suas próprias regras gramaticais. Isso não foi dito em nenhum momento, nem está implícito no texto. Então tem que ter essa atenção, tem que ter esse cuidado na hora de interpretar. Essa foi uma alternativa que muita gente marcou e por isso errou. A alternativa correta, então, letra D. Você que marcou aí, tem certeza? Acertou. Bom, tem uma pergunta que me enviaram. O que quer dizer a expressão píncaro azulado? Muito bem, o autor da pergunta está se referindo a essa expressão aqui lá do inicinho da aula, né? No texto 1 aqui, ó. Ser brotinho não é viver num píncaro azulado, né? Esse termo também, ser brotinho, é um termo que hoje em dia vocês não usam muito, né? Vocês que ficam aí na internet, no Facebook, no Twitter. É um termo assim, nem é muito da minha época, né? Aliás, eu sou assim, jovem como vocês. É mais lá da época da minha mãe, né? Brotinho, né? Broto, aquela coisa, pessoa jovem, nova. E píncaro azulado, viver assim nas alturas, viver nas nuvens, viver feliz. Então, isso que quer dizer a expressão píncaro azulado. Então, você faça como esse aluno aí, participe. E quer dizer que ser brotinho é muito mais do que viver num píncaro azulado. É muito mais do que isso. Então, continuando. Vocês perceberam que aqui nessa questão do Enem 2009, ele fala que ele usa, né? Muita gente tem essa dúvida e pergunta para mim, aqui no texto 2. Neste tipo de livro, assim, o autor escreve, tenho que reformular e não tenho de reformular. Então, ele está dizendo que nessa gramática tem alguns termos, né, escritos de uma forma mais parecidas com a forma coloquial, com coloquialismo, mais próximas à linguagem usada aí no dia a dia pelo brasileiro, que isso foi feito até de propósito, para aproximar ao padrão atual da linguagem do brasileiro. Então, você que sempre se perguntou, qual que é o certo, qual que é a maneira correta? Tenho que ou tenho de? Então, aí por isso que eu deixei essa perguntinha aqui, né? Que faltou aqui a interrogação. Na verdade, e não tem assim, né? A língua portuguesa, ela não é como a matemática. Sobre algumas coisas não há assim, um consenso. Mas há uma explicação muito lógica que eu gosto muito dela. E é ela que eu uso e que eu aplico.
O que, como um pronome relativo, ele estabelece relação dentro da oração e entre as orações. Ele geralmente puxa um termo que foi empregado anteriormente, que veio anteriormente. Então, ele estabelece relação ali entre os termos. Então, a gente vai usar o tenho que, né? Por exemplo, minha mãe tem muita coisa que fazer. Então, nesse sentido, é o tenho que. E o de, mais no sentido de obrigatoriedade, né? Nossa, eu tenho de trabalhar, eu tenho de estudar. Então, por isso que quando ele usou aqui no texto, tenho que reformular, ele quis dizer que nesse caso estaria errado. O certo seria o tenho de reformular, no sentido de algo, de uma obrigatoriedade, no sentido agente, né? De tenho de fazer, tenho de estudar, tenho de trabalhar. Então, a gente vai sempre lembrar o tenho que, né? Algo para, né? Como um objetivo. Não, minha mãe tem tanto o que fazer, eu tenho tanto... A gente vai sempre pensar no que como um pronome relativo, estabelecendo relação entre algo que já foi dito anteriormente e algo que a gente está retomando. O pronome relativo não estabelece relação entre o que foi dito e o que está sendo retomado dentro da própria oração ou dentro de orações distintas. Enfim, só esse detalhezinho aí, não é uma aula aqui de gramática, mas só para vocês lembrarem disso aí, tá bom? Continuando, observe a imagem e leia o poema. A gente lê a imagem também, né, gente? Então, vamos fazer a leitura dessa imagem com bastante atenção. Muito bem, antes da gente comentar sobre essa imagem que nós acabamos de fazer leitura, eu queria comentar outra pergunta que foi enviada. Metalinguagem e paródia são exemplos de conotação ou denotação? Bom, então como a gente estava ainda discutindo isso no início da aula e comentando esse assunto, metalinguagem e paródia, o que vocês acham, vocês que estão aí em casa? Quando a gente trabalha a denotação, a gente trabalha a linguagem no seu sentido real, estrito, sem interpretação, sem divagação, não é a linguagem poética, não é a linguagem que nos permite divagar, imaginar coisas, é sempre a linguagem ali dos textos jornalísticos, das reportagens, da revista, né? Não da revista, não de qualquer revista, mas é sempre aquela linguagem objetiva, com foco objetivo. Então, essa é a linguagem denotativa. Se a gente faz aquela interpretação acerca de figuras de linguagem, enfim, colocando outros termos que a nossa mente, que o nosso juízo, que a nossa vivência pode inferir, pode trazer para aquela imagem, para aquele poema, a gente trabalhou com a conotação. Eu sempre gosto de dar esse exemplo da luz, né? A luz no sentido físico, de uma lâmpada de energia, que é no sentido conotativo, aliás, desculpem, denotativo. E a luz no sentido de uma ideia. Tive uma luz, tive uma ideia. Então, quando a gente trabalha ali a metalinguagem, ela sempre está explicando um termo. Então, geralmente, ela está sendo trabalhada no sentido denotativo, de estar explicando, né? Embora ali no texto do Milor Fernandes, ele fez uma paródia e brincou com o que é ser gagá. Mas a função da linguagem, da metalinguagem, é sempre explicar. Então, ela geralmente aparece numa denotação. A paródia, o que é a paródia? Se a gente brinca, se a gente usa a comicidade, se a gente usa o humor, a crítica, a ironia, o deboche, é uma conotação, é a linguagem figurada. Então, a gente sempre vai lembrar de... eu gosto de escrever. A gente sempre vai lembrar de denotação
linguagem real, né? Objetiva. E a gente sempre vai lembrar de conotação, linguagem, figurada, ok? Então, dando sequência aí. Fazendo a leitura dessa imagem, o que essa imagem quer nos transmitir, qual a impressão que ela quer nos passar, né? Uma imagem aí, uma charge, que foi publicada na prova do Enem de 2010. Todas as imagens que nós usamos aqui na nossa aula, elas foram tiradas da prova do Enem, isso é muito importante para você. Então, nós temos aí uma família, né? Vendo televisão, todos estupefatos aí, assistindo televisão, presos ao cinto de segurança. O pai tenta pegar o controle e não consegue nem pegar o controle. Então, a gente tem mais uma vez aqui a associação de dois textos. Esse primeiro texto é a imagem, que eu vou pedir para que vocês associem a um segundo texto, tá bom? O segundo texto é sobre a televisão. Lembram que eu tinha falado que havia trazido um poema para vocês? Então, a gente tem esse poema aí, a televisão. O boletim meteorológico me diz aqui agora se chove ou se faz sol. Para quem lá fora, a comida suculenta que pões à minha frente, como-a toda com os olhos, aposentei os dentes. Nos dramalhões que encenas, há tamanho poder de vida, que eu próprio me canso em viver. Guerra, sexo, esporte. Me dás tudo, tudo. Vou pregar minha porta, já não preciso do mundo. Uns minutinhos para vocês fazerem sozinhos, em silêncio aí, a leitura do poema. Muito bem, gente. Então, o autor está mandando um aviso, está mandando uma carta, um comunicado a quem, né? A televisão, bem craseado, né? Bonito. A televisão, ele manda um recado de que ela dá tudo a ele, de que teu boletim meteorológico de estudo, de que ele não precisa ir lá fora ver o tempo, de que a comida suculenta que ela coloca à sua frente e que ele come com os olhos, de que ele aposentou os dentes, que nos dramalhões que ela encena há tamanho poder de vida, que ele se cansou de viver. Guerra, sexo, esporte, que ela dá tudo. Que ele vai pregar a porta, que já não precisa mais do mundo. Bom, então aí nós temos, né, a mesma temática na imagem, na charge. Nós temos aí essa temática da televisão e temos o poema também, que é a temática da televisão. Agora é a interpretação que você vai fazer. Eles estão falando da mesma coisa, da mesma forma? Qual a divergência? Em que ponto se parece o que eles estão falando? Em que ponto se diverge? Ambos têm o mesmo tema, que é a televisão. Mas e ali o enredo é o mesmo? O assunto é o mesmo? É parecido? Os dois textos são parecidos? A forma, o enfoque, os recursos? É isso que o Enem faz o tempo todo com você. Então, agora se aproprie disso, coloque em prática, né? Conclua, faça a sua conclusão. Pense um pouquinho. Vamos lá.
A gente tem aqui na imagem, né, o momento que a gente pensa assim que seria o momento sagrado da família. Então essa charge ela traz uma crítica, o momento de união da família, que a família fica tão vidrada na televisão, tão voltada para o que está sendo passado, para o que está sendo mostrado, que eles não conseguem se mover. Olha bem, a única luz que os ilumina é a luz da televisão, eles não conseguem sair, né? Não conseguem nem pegar o controle. Então, essa é uma crítica muito comum de se ver em textos, há vários textos, há uma gama de textos falando sobre isso, de que as famílias estão muito desunidas e que, né, hoje em dia, pai, mãe trabalham e que o momento em que elas têm para se unir, a televisão roubou esse tempo, que ela está presente. Tem um outro texto que fala que ela está presente em mais de 90% dos lares brasileiros e que ela roubou esse tempo. Mas um dado mais novo diz ainda que há outros concorrentes para roubar essa atenção ali do elo da família, que é o quê? O computador, a internet, as redes sociais. Então, a família cada vez menos está se unindo. Pensem nisso como um possível tema da sua redação para o Enem 2012, não é? As pessoas se alimentam na frente da televisão, depois tem que ir lá postar as coisas nas redes sociais. E o momento de união, de realmente ficar concentrado. Então, é isso que essa charge tentou mostrar, né? As pessoas estão ali, estupefatas pelo brilho do que estavam assistindo, que não conseguiam se mover. E já o texto, o poema, ele fala que a televisão dá tudo para ele, né? Que ele faz também uma crítica, mas de uma outra maneira, né? Ali não é focado a família sendo deixando de ter o seu momento de união por causa da televisão, por causa do que está vendo na televisão. Ele fala que a televisão oferece para as pessoas que não sabem divergir, que não sabem separar, tudo aquilo que elas poderiam ter, indo lá fora para ver o sol, para ver a chuva, comendo, preparando sua comida, né? Tendo esporte, sexo, vendo realmente o drama da vida real. Então, aí, visto de forma diferente. Então, mais uma vez, temos uma questão para fazer, questão do Enem 2010. E como hoje estamos trabalhando essas relações que existem entre os textos, relações, aspectos ou divergências, temos 2 textos para vocês analisarem mais uma vez. Tem uma pergunta, por favor. Que tipo de linguagem devemos usar na redação do Enem? A do primeiro ou a do segundo texto, texto, né? Deve ser dos textos que eu falei. Bom, gente, então voltando aqui ao que estávamos discutindo, né? O aluno perguntou sobre esses textos aqui, texto 1 e texto 2. O Enem pede um texto em norma padrão. O que é norma padrão? Em norma culta, né? Mas o Enem não avalia só esse aspecto. Então, o Enem pede, e o que é ensinado nas escolas é a gramática da norma culta, né? Lógico. Mas tudo é analisado e é corrigido de acordo com o aluno, com a idade de vocês, um aluno com nível de uma escolaridade de ensino médio. E dentre as várias competências que o Enem avalia e passa a avaliar mais especificamente agora no ano de 2012, não está só o aspecto gramatical. Tem o tema, né? Ou se está dentro do tema, se fugiu ao tema. Tem o aspecto de coerência, de coesão. Tem várias outras coisas que são avaliadas em conjunto. Mas o que é pedido pelo Enem é um texto que respeite as regras da norma culta, da
gramática padrão, da norma padrão da língua portuguesa. Mas o que o autor aqui do texto 2 quis responder, quis explicar, é que ele estava fazendo essa gramática, né, de caso pensado, para aproximar as pessoas de uma linguagem mais coloquial, mais do dia a dia. Mas o que é ensinado, o que nós professores ensinamos na escola com louvor, é a gramática da norma culta. E nós ensinamos também, você sabe, você já teve essa aula, eu já dei essa aula também para os meus alunos, que quando estamos nos comunicando, e não é errado em momento algum usarmos a linguagem coloquial. E é isso que ele fez nessa gramática aí, que ele quis mostrar nesse texto 2. Podemos e devemos saber o momento de usar cada linguagem, não é? É lógico que para fazer a redação do Enem você vai usar a gramática padrão. Mas no momento de conversar com seus amigos, você vai usar a linguagem coloquial. E nós temos inteligência e capacidade de aprender e de apropriar e de saber usar as duas formas de comunicação. Se você for comunicar com uma autoridade, for se comunicar, for se escrever uma carta, você vai usar a norma padrão, ela tem que ser ensinada, ela é ensinada. Mas no seu momento de descontração, no dia a dia, conversando com sua família, com seus amigos, você vai usar a linguagem coloquial, tá certo? Respondida a sua pergunta, muito pertinente. Enem 2010, vamos lá. O chamado fumante passivo é aquele indivíduo que não fuma. Nossa, mas está um friozinho aqui esse ar, hein? Tô até ficando sem voz. O chamado fumante passivo é aquele indivíduo que não fuma, mas acaba respirando a fumaça dos cigarros fumados ao seu redor. Até hoje, discutem-se muitos efeitos do fumo passivo. Mas uma coisa é certa, quem não fuma não é obrigado a respirar a fumaça dos outros. O fumo passivo é um problema de saúde pública em todos os países do mundo. Todo mundo já ouviu falar em fumante passivo e sabe o que é isso. Eu não vou discursar muito a respeito da questão, não. A gente vai falar sobre ela depois. Na Europa, estima-se que 79% das pessoas estão expostas à fumaça de segunda mão, enquanto nos Estados Unidos, olha que número, né? Assustador, 88% dos não fumantes acabam fumando passivamente. A Sociedade do Câncer da Nova Zelândia informa que o fumo passivo é a terceira entre as principais causas de morte no país, depois do fumo ativo e do uso de álcool. Texto 2, olha aí, outra charge para você analisar. Analise bem. Bem interessante a charge, né? Hoje em dia, a maioria dos locais públicos, dos bares, o fumo é proibido. A gente vê aí o primeiro sufocando o segundo. E temos agora as alternativas. Ao abordar a questão do tabagismo, os textos 1 e 2 procuram demonstrar que a quantidade de cigarros consumidos por pessoa diariamente excede o máximo de nicotina recomendado para os indivíduos, inclusive para os não fumantes? Para garantir o prazer que o indivíduo tem ao fumar, será necessário aumentar as estatísticas de fumo passivo? A conscientização dos fumantes passivos é uma maneira de manter a privacidade de cada indivíduo e garantir a saúde de todos? Os não fumantes precisam ser respeitados e poupados, pois também estão sujeitos às doenças causadas pelo tabagismo. O fumante passivo não é obrigado a inalar as mesmas toxinas que um fumante, portanto, depende dele evitar ou não a contaminação proveniente da exposição ao fumo. Bom, gente, para vocês aí, 10 minutinhos para vocês para fazer essa questão. Daqui a pouquinho a gente comenta. Boa sorte!
Muito bem. Creio que você acertou. Essa é uma questão de nível fácil, né? Uma questão bem tranquila de ser resolvida. Letra A, a quantidade de cigarros consumidos por pessoa diariamente excede o máximo de nicotina recomendado para os indivíduos, inclusive para os não fumantes. Absurdamente errada, né? Para pegar ali os displicentes, os cansados, que viram ali a imagem e marcaram correndo. Não vai ser o seu caso, tenho certeza. Para garantir o prazer que o indivíduo tem ao fumar, será necessário aumentar as estatísticas de fumo passivo. A conscientização dos fumantes passivos é uma maneira de manter a privacidade de cada indivíduo e garantir a saúde de todos. Os não fumantes precisam ser respeitados e poupados, pois também estão sujeitos às doenças causadas pelo tabagismo. Resposta certa, letra D. Então, mais uma vez aí a letra D. Letra E, o fumante passivo não é obrigado a inalar as mesmas toxinas que um fumante, portanto, depende dele evitar ou não a contaminação proveniente da exposição ao fumo. A gente tem sempre que levar em consideração não a nossa opinião, né? Nem se o que está sendo dito é verdade, porque muitas vezes é verdade, mas a gente tem que levar em consideração o que foi dito no texto, naquele texto. Por isso que a resposta correta é a letra D. Eu tenho pergunta, tem agora esses momentos aí da nossa aula em que eu vou responder as perguntas que vocês enviaram aqui para mim. A pergunta vem de União Social Camiliana, muito bem. Qual a diferença entre paródia e paráfrase? Muito bem, gostei da pergunta, muito bem elaborada. Uma pergunta muito bem feita e muito interessante aqui para a gente responder. Vamos começar então. A paródia, como eu disse para vocês, bom, o Enem se apropria muito disso, viu? Você que fez a pergunta aí, fez uma pergunta muito pertinente, porque o Enem usa as duas coisas. E nós usamos também, né, no dia a dia. Quando a gente faz a paródia, como eu expliquei, a gente se apropria do primeiro texto. Então, há muitas formas na língua portuguesa que nós estudamos e aprendemos hoje na escola, né? O ensino vem se modernizando cada vez mais, de se apropriar de um texto. Eu posso pegar um texto de Drummond, né? Aquele poema dele, poema das Sete Faces. Tanta gente se apropriou daquele texto e reescreveu, deu uma releitura. Então, de acordo com a releitura que eu faço do texto, se é uma releitura cômica ou não, ela tem um nome. E a paráfrase é um tipo de releitura de um texto base, de um texto matriz. É uma filial, né? Assim como a paródia. Então, digamos que a paródia e a paráfrase são filiais. Só que a paródia, eu não expliquei para vocês que ela tem um contexto de ironia, de subversão, de crítica, de deboche. E a paráfrase? A paráfrase é uma releitura sem mudar o sentido original. Na verdade, eu não vou mudar aquele sentido original do texto do autor. Eu vou fazer uma releitura sem alterar o sentido, eu vou parafrasear, sem que se perca o sentido original. Eu vou dar ali, vou colocar as minhas palavras, a minha roupagem, né? O meu modo de retratar, mas eu não vou perder aquela essência do texto mãe, do texto matriz. Seria como se eu reescrevesse aquela definição ali o que é ser brotinho, usando palavras diferentes, mas dizendo a mesma coisa. Eu estou fazendo uma paráfrase, não é? Então, na verdade, quando eu tenho um texto base, né, eu posso recriá-lo de várias outras maneiras. Uma delas é a paródia, fazendo dele um fato cômico, engraçado, né, debochado. E outra forma é fazer dele algo que eu dei uma releitura. Eu fiz uma nova interpretação. Por exemplo, eu pego um texto bíblico, né? Eu pego lá um salmo e sem que ele perca aquele sentido, eu dou uma nova interpretação para ele. Isso sim é a paráfrase. Não é perífrase, tá?
Perífrase é uma figura de linguagem, que nós não estamos falando dela agora. É paráfrase com A, que é isso que esse aluno aí muito sabiamente nos perguntou. Temos mais uma pergunta. Ah, muito bem. O que é bricolagem? Nome que eu gosto muito, né? Bricolagem, aqui do polo da Escola Satélite, em Belo Horizonte. Bricolagem é um outro tipo de efeito. É interessante que vocês estão fazendo as perguntas muito relacionadas. Então, quando eu tenho aquele efeito de, por exemplo, pegar vários textos e juntá-los, né? Eu faço uma bricolagem. Imagine que quando você estava lá na escola fundamental, na escola infantil, você fez um quadro, uma imagem, que você foi recortando várias figuras, não é isso? Pois é. Isso existe na literatura, isso existe na língua portuguesa, isso é chamado de bricolagem. Eu pego um trecho do poema do Drummond, né? No meu caminho tinha uma pedra no meu caminho. Pego um trecho lá da poesia da Adélia Prado, pego um trecho da poesia da Adriana Aleixo, pego um trecho da poesia de Manuel Bandeira, Manuel de Barros, né? E faço ali uma montagem, monto um texto que tem ali uma relação, tem uma pertinência e faço uma bricolagem. Então, o que é bricolagem? Bricolagem é isso, é fazer um novo texto a partir da junção de textos que eu fui colando, de partes de textos que eu fui juntando e que eu fui alinhando a partir de outros textos, né? Então, todos esses efeitos muito ricos que eu estou passando para vocês aqui agora, são efeitos que... professora, isso aí, né, não é um autor famoso que usa isso, não. Qualquer pessoa... Isso é uma pessoa comum, um anônimo que usa isso. Vocês estão enganados, totalmente enganados. Vocês já ouviram aquela poesia do Carlos Drummond de Andrade, né? Quando nasci, um anjo torto me disse, vai ser um inadaptado na vida. Eu esqueci o termo que ele usou, né? Agora já tá meio tarde, já estou meio cansada. A partir, mas vocês lembram desse poema, devem ter lembrado. Quando nasci, um anjo torto me disse, vai ser gosto na vida, lembrei. A Adélia, que também é muito famosa, a Adélia Prado, ela fez uma releitura desse poema. Quando nasci, um anjo lindo, desses que tocam trombeta, disse, vai carregar bandeira, né? E ela fala nesse poema, olha, fica até arrepiada, né? Da mulher, ela fala essa espécie ainda tímida, né? Ela falou que ela nasceu para carregar bandeira. Enquanto ele falou que o anjo dele era torto, que vivia na sombra, ela falou que o anjo dela era lindo, que tocava trombeta e falou para ela carregar bandeira, né? Então, olha bem, um poeta famoso, Carlos Drummond de Andrade, e a Adélia Prado, uma escritora também muito famosa. Então, eles fizeram um texto a partir de outro. Então, esse recurso é muito usado, podem procurar, podem pesquisar, podem ler, muito rico, e isso é trazido, é mostrado no Enem também, tá? Tenho mais alguma pergunta, por favor? O que seria um texto injuntivo? Tá, muito bem. Bom, agora um texto injuntivo, né, já não é um tipo de texto também que a gente pode discutir aqui agora. Não se trata de um texto a partir de outro, mas um texto injuntivo é um texto também que um tipo de texto que eu já vi no Enem. O Enem explora todo tipo de texto. E é interessante a gente falar dessa tipologia toda, porque o Enem coloca um com o outro, né? Coloca 2, 3. Hoje nós vimos muito aqui, texto 1 e texto 2. Imagem com poesia, imagem com texto descritivo, texto dissertativo. O Enem coloca isso muito. O texto injuntivo é aquele texto que dá comando, né? É aquele texto que ele dita regras para você. Por exemplo, uma receita de bolo.
quando você vai fazer uma receita. O texto injuntivo, ele não te dá aquele norte para você seguir, né? 2 ovos, 250 gramas de manteiga, farinha de trigo, bata os ovos, coloque o leite. Se você fizer errado, o que vai acontecer com o seu bolo? Né? Ele também não vai dar certo. Então, o tipo de texto injuntivo é esse texto que dá comando, né? Que dá esse tipo de comando para você seguir. É um tipo de texto também que eu já vi ser cobrado no Enem. Tá bom? Temos mais alguma pergunta? Não temos mais nenhuma pergunta. Bom, então eu queria falar para vocês aqui para a gente complementar, antes da gente fechar, dessa variedade de textos, né, que nós temos e que vocês possam, assim, explorar isso bem. Já havia falado disso no início da aula, complemento. Explorar isso bem, sempre fazer um link, né, procurar fazer um link entre esses tipos de texto que vocês têm aí. As fichas de vocês trazem isso bem expresso, bem explicadinho, mas vocês podem e devem, né, fazer uma leitura de mundo a partir disso e, além disso, para além disso, buscando desde tirinhas, charges, até poemas e as obras. Não deixem de ler as obras para fazer o Enem. Eu recomendo, no mínimo, uma obra para cada escola literária. Uma obra do Barroco, uma obra do Arcadismo, uma obra do Romantismo, do Realismo, para que vocês tenham sustentação, para que vocês tenham tranquilidade para fazer a prova do Enem. Não deixem de fazer essa leitura, não deixem de ver esses diferentes tipos de texto que são cobrados, que estão sendo cobrados, para que vocês possam ter sucesso na prova do Enem. Tudo bem? No mais, por hoje é só, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia, pela atenção. Até o nosso próximo encontro. Um abraço. Para desenvolver melhor essas habilidades, consulte a ficha de estudo número 18.